Então, é com um enorme prazer que eu convido aqui o Rafael Testa, em nome da Sociedade Brasileira de Lógica, nesse Dia Mundial da Lógica que a gente está celebrando, comemorando, no nosso Falando em Lógica. E o Rafael, ele é pesquisador do CLE e também da UFRJ, e ele é um dos responsáveis pelo projeto Filolibras, que é um projeto super bacana, que ele vai falar sobre ele agora. E ele também tem vários outros projetos que a gente vai falar também ao longo, né, ao curso dessa nossa conversa. Então, Rafael, então, em primeiro lugar, muito obrigada mesmo pela sua participação, por você ter aceito o convite da SBL para Eu, falar um eu que pouquinho. agradeço pelo convite. É muito bacana, eu estou muito curiosa e, como eu tenho certeza que tem muita gente muito curiosa sobre tudo que você tem para falar. Então, como todo mundo, eu fiz um pequeno roteirinho, né, de perguntas, e o primeiro é como é que surgiu a ideia, né, do Filolibras, e eu queria que você Sim. começasse falando, então, um pouquinho sobre o projeto e sobre como que surgiu essa ideia, de onde que ela vem. Tá. Então, na verdade, eu sou responsável pela aula de lógica do Filolibras, né? O projeto em si, ele é coordenado pelo professor João de Moraes, do IFSP Votuporanga, Instituto Federal Votuporanga, e do professor Lucimar Bizio. Então, eles que tiveram essa ideia de fazer um projeto inteiro só sobre filosofia. O projeto chama Ensino de Filosofia para Surdos, elaboração de material didático em uma perspectiva de inclusão escolar. E aí o João me chamou para participar desse projeto enquanto para fazer um roteiro de uma aula de lógica. Então esse projeto específico foi por convite, né? E eu abracei assim que ele me convidou. Mas o meu interesse em divulgação científica, em popularização, veio quando eu voltei para o Brasil em ano eleitoral, depois um pós-doc lá em Portugal, encontrei polarização política, fake news e essas coisas todas, e eu fiquei um pouco pensando como eu poderia contribuir com a minha formação, né, dentro desse cenário. Assim. Ou então uma urgência de colocar uma utilidade na minha formação, utilidade prática e concreta, digamos assim, emergencial. E, enfim, e aí eu construí um blog, fiz um blog onde eu compilo textos e vídeos dessas participações em outros projetos que eu tenho tido nesses últimos anos. É muito legal. Então, peraí, então vamos lá. Então, o Filolibras claro, é Libras para filosofia, ou seja, é uma coisa mais abrangente, mas você está fazendo Sim. toda a parte de lógica, né? Certo. Me conta um pouquinho como é que é isso, ou seja, quais são as dificuldades, o que é fácil, o que já existe, o que não existe, qual é a linguagem comum que vocês estão conseguindo fazer? Me conta um pouquinho sobre isso. A maior dificuldade, de fato, foi achar material de referência para eu me basear em português. Eu não encontrei nada, procurei bastante coisa, não achei nada. Eu achei alguma coisa em inglês, em ASL, American Sign Language. Foi daí que eu me baseei o roteiro, né? Que eu vi o que dava para ser feito ou não. Porque a ideia do material é transpor o conteúdo do ensino médio, levando em consideração o surdo, né? O aluno surdo. Então não é só não é eu chegar lá, dar uma aula e ela é interpretada em Libras. Não, eu tive que construir todo o roteiro já pensando que seria em Libras. Então eu preparei esse roteiro, gravei um áudio em cima dessa aula que eu dei, mandei pro pessoal do Filolibras, eles fizeram os slides com material já com os desenhos, né, com os gráficos, com a minha ajuda, né, eu fiz um esqueminha do que eu achava que dava para fazer. Então, me foquei bastante em diagramas de Venn, que é bastante visual, né? Então, tive esse recurso, pelo menos para essa primeira aula, foi bastante fácil, né? Pelos diagramas. E aí a parte mais difícil, de fato, foi a construção do sinalário, que foi feito pelo professor Bizio, com a minha ajuda, porque a gente precisava identificar quais eram os termos técnicos, que apesar de existir uma palavra, né, um sinal em português, não poderia ser usado aquele sinal daquela palavra em português, porque a gente precisava de um termo que remetesse à questão técnica, né? Ao conceito, por exemplo, inferência, né? Não é uma simples... A palavra inferência não é só uma dedução ou um argumento. Então tem que mostrar que tem as premissas e a conclusão, né? Acho que é assim o sinal, eu não me lembro bem. Então ele construiu esse sinal junto comigo, e aí após essa construção é gravado o vídeo da aula, e aí ele dubla a minha aula por cima. Então eu não apareço nem em voz, né, na aula. É tudo o Bizio que faz.
o material final, porque aí ele consegue dar o ritmo, né, para a tradução depois da interpretação, consegue dar o ritmo para o professor que ouve conseguir entender quais são as especificidades daquele sinal, né? Então, o material todo é pensado, trabalhado para que não só o aluno se beneficie com a aula, mas também um intérprete que vai traduzir, interpretar uma aula depois, e o próprio professor interessado em entender essas especificidades, né? Então, o público-alvo não é só o aluno, é todo o intérprete com a construção mesmo de um sinalário específico e técnico no projeto geral para filosofia e, no meu caso, para lógica. Pois é, isso que eu ia te falar, que o público-alvo não é só, de fato, não é só o aluno, né? Não. É toda uma construção de linguagem que tem por trás, Sim. que eu acho que isso é interessante para um monte de gente, né? E Sim. eu acho isso fascinante, de fato, eu acho isso. Quando eu vi o e-mail pela primeira vez, eu falei assim, nossa, mas isso é fascinante, isso é uma coisa, é uma ideia fantástica mesmo. É fantástico. Né? Não à toa eu abracei a ideia assim que ele me sugeriu preparar esse material de lógica. Foi um desafio, eu falei, não, mas como é que eu vou fazer uma lógica abstrata, formal, em Libras? Né, pegar uma coisa abstrata e traduzir em uma coisa concreta, que é o sinal e o visual ali, né? Enfim, esse foi o maior desafio, de fato, e por isso que eu gostei de participar. Não, muito bom, não, fantástico. Então, que tipo de recursos que é que vocês usam, assim, para fazer as aulas, as videoaulas, ou mesmo agora que, né, se algum dia a gente sair da pandemia e a coisa voltar a ser presencial, vocês vão tentar fazer isso no presencial também? Como é que funciona? Então, eu fiz de casa e mandei o áudio para eles, para o Bizio fazer o sinalário, fazer o áudio por cima, né? Criar o sinalário. No projeto futuro que eu tenho com o João, espero que se concretize, a gente vai precisar de verba e bastante disposição também, criar todo um curso de lógica, né, um curso completo de lógica. E aí teríamos que ter encontros presenciais, enfim, aí é uma coisa muito mais complexa do que só uma aula que eu peguei um tema bastante simples também, não é? Então, usei diagramas de Venn, eu usei recursos, coisas que já tinham recursos visuais fáceis para mim, né? Mas, tirando isso, eu acho que a coisa fica mais complexa e vai precisar de encontros presenciais, sim. Certo. E vem cá uma pergunta que é muito interessante. Então, eu fiquei sabendo do projeto de vocês através do Lógica L, né? Que foi idealizado pelo professor João Marcos, que também já foi entrevistado nessa nossa iniciativa, né? Bacana. Vocês têm ideia do alcance, que, por exemplo, da mesma forma que vocês me alcançaram, né? E me tocaram completamente, vocês têm ideia do alcance da iniciativa de vocês? Olha, eu não tenho o Analytics do YouTube deles, né? O que eu posso ver é que o vídeo, deixa eu achar aqui, com a aula de lógica tem, por enquanto, faz um mês que está no ar, já tem 121 visualizações. Ainda é pouco, né? A ideia é tentar divulgar. Obrigado por esse espaço, inclusive, por divulgar essa aula. Então, a ideia é que atinja mais pessoas, que mais pessoas me procurem, inclusive, para a gente construir esse material maior, né? Sozinho também acho que eu não vou dar conta. Não, sozinho a gente... Sozinho não, né? Eu tenho toda a estrutura do Filolibras, eu digo, roteirizar a lógica sozinho vai ser difícil. Não, concordo com você. Vem cá, Rafael, então, para a gente poder terminar essa nossa conversa, porque por mim a gente podia conversar até amanhã de manhã, eu queria saber de outras iniciativas. Então, eu sei que essa não é a sua única iniciativa, né, de comunicação em lógica, e a gente tem falado sobre isso, isso é tão difícil, tão complicado, a gente percebeu que isso é tão difícil, tão complicado, quando a gente se viu no meio de uma pandemia, a gente foi obrigado a fazer isso, e a gente viu Sim. que mesmo o professor estando, né, acostumado a falar para audiências, às vezes a gente vê que não é para todas as audiências que a gente consegue falar. Então, por exemplo, quem já tinha pensado nisso, né, que a gente precisava ter exatamente toda uma linguagem personalizada para a parte de Libras, por exemplo. Né? Então, essas coisas vieram com a pandemia e elas vão ficar depois da pandemia, né? Mas você tem um monte de outras também, outras iniciativas e outras coisas que você faz, que eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre elas, por favor. Acho que uma das maiores também que eu participei foi o grupo Ideia Mais,
que é Grupo Interdisciplinar de Divulgação, Educação em Lógica e Inteligência Artificial, que foi idealizado pelo professor Walter Carnielli, do CLEU Unicamp, em resposta a uma chamada do CNPq, para a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, onde a gente ali criou vídeos e oficinas para alunos e professores também, na intersecção de lógica, ética, robótica, inteligência artificial, como essas coisas se misturam, né? Como essas coisas se conversam. Por exemplo, a professora Mariana Matolovic, da Unesp, deu uma aula de como construir um robô autônomo de Arduino. Aí eu peguei esse robozinho e dei uma aula sobre dilemas éticos de carros autônomos, carro que atropela pessoas. Aí eu brinquei com o dilema do bonde, da Philippa Ruth. Enfim, aí eu viajei em cima desse brinquedo, digamos assim, né? E justamente para mostrar para o professor, aqui no estado de São Paulo, para alunos do ensino integral, que fica o dia inteiro em aula, tem robótica e falta professores. Aí eu mostrei como um professor de filosofia conseguiria suprir uma aula, por exemplo, emergencial de robótica, né? Tem o Tinkercad, que já tem programação, então ele pega aquele robozinho, faz a brincadeira inicial, depois parte para a aula de filosofia baseado na robótica. Teve o professor Walter falou sobre pensamento crítico, a Juliana Bueno Soler falou linguagem da lógica e da programação, e a Ana Gozio e o Luiz Henrique Silvestrini, da Unesp, de Marília e de Bauru, respectivamente, falaram sobre fake news e lógica fuzzy, né? Como os conceitos de às vezes, ou, enfim, traduzindo para a linguagem natural, né? Mas não todos, alguns, ajudam a gente a interpretar fenômenos que causam as fake news, né? Que a verdade não é rígida, né? A informação não é 0 ou 1, sim ou não, né? Enfim, esse é um outro projeto que eu participei. Tem alguns outros, do Lógica MX, que é recente, do pessoal do México, que eu dei uma aula um tutorial, na verdade, sobre Belief Revision, que é a minha área de pesquisa maior, não é? Então, eu trabalhei nessas 3 frentes, né? Ensino, com Filolibras, popularização de ciência, com Ideia Mais, né? E divulgação com Lógica MX. Então, procuro sempre trabalhar nessas 3 frentes, projetos futuros, espero que eu continue fazendo isso, né? Digamos, como eu disse, com Filolibras eu tenho esse projeto com o João de expandir, né? Esse curso de lógica para um curso maior. Ah, pois é, não, muito legal. Então, depois a gente vai colocar na descrição, né, todos esses... vamos colocar um link, né, para todas essas iniciativas que você falou. Bacana, eu passo o link depois. Isso, por favor. E o que eu queria mesmo era agradecer, Rafael, a Eu você. que agradeço. Por tudo, ou seja, por todas as ideias que vocês têm tido e todas as iniciativas e tudo que vocês têm feito pela popularização de lógica, é realmente fantástico. Eu agradeço muito em nome da Sociedade Brasileira de Lógica. Eu que agradeço pelo interesse e pelo espaço de divulgar. Obrigado. Um abraço grande. Abraço.